Sejam bem-vindos a esse tricô de paz tão lindo, tão maravilhoso, tão colorido. O meu nome é Thiago Queiroz e hoje eu tô nas nuvens com essa convidada que a gente tem com a gente. Aqui é Victor Olives e vou dizer uma coisa. O melhor jeito de aprender sobre a vida é escutar sobre a vida dos outros. Aqui é Bruno Vilas Boas, do Paternidade Divertida, e eu tô muito feliz, entendeu? Com esse banho de glitter que a gente vai ganhar hoje nesse episódio maravilhoso. Então, olha só, a gente hoje vai conversar sobre criança viada. Mas calma que você vai entender muito melhor. E é claro que a gente não poderia falar sobre isso. Na verdade, assim, tudo isso é um pretexto para eu poder ter convidado a incrível, maravilhosa Duda Delo Russo para estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, querida. Olá, tudo bem, minha gente? Eu sou Duda Delo Russo, modelo manequim e bela, bonita também. Belíssima. Tudo. Tá aqui montadíssima, a gente já tava falando aqui em off, né? Então veio... Sim, hoje eu tô com a peruca lilás. Só porque é a cor preferida do Bruno, né? Então tá bom, muito, muito bem, estamos aqui, então atende a pedidos, né? Sim. É troco perucas, não é troco likes, é troco perucas. Troco perucas, mande perucas. Bom, a gente vai então daqui a pouquinho começar a nossa conversa, mas eu queria antes fazer só um lembrete rápido para vocês aí que estão ouvindo, que gostam desse podcast tão fofinho aqui. Então, você pode se tornar um apoiador do nosso podcast. Você pode ser um ouvinte supimpa, né? Mandar ali no apoia.se/tricô de paz. Você vai lá e olha, é só R$15, cara. Vai lá, ajuda a gente tem um monte de boleto pra pagar aqui, sabe? O nosso Samuel, ele passa fome, porque a gente não paga direito ele. Ajuda a gente a bancar esse podcast. Ajuda a gente a atingir a nossa meta pra voltar à leitura de e-mails. Olha aí, todo mundo reclama que acabou a leitura de e-mails. Então, você pode ajudar a gente. Vai ter acesso lá ao nosso chat, apoiadores supimpas no Zap. Vai poder ouvir o Tricô de Paz ao vivo, um monte de coisa legal. E vai poder também xingar o Vitor, que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, né? Mas não adianta que eu não leio, é difícil isso. Mas olha só, se xingar muito, a galera vai me zoar. Aí eu vou ver. Mas tem que xingar muito. Então tá bom, fica aí o recado. Bom, vamos lá então, Duda. Conta pra gente aqui, pra quem não te conhece ainda, um pouco de quem é Duda, o que faz, quem é você na fila do pão. E é isso aí, vamos lá. Gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite aqui do podcast. Acho incrível o trabalho que eles fazem. E eu sou o Duda Delo Russo, tenho um podcast também. Sou drag queen e também sou DJ e palestrante. Eu criei um podcast com mais outras duas amigas, as três que estavam assim meio sem o que fazer, outras duas drag queens também. E aí a gente resolveu falar um pouco das nossas vivências como pessoas LGBTs, um pouco desmistificar o que é drag queen e as possibilidades do que drag queen pode fazer. E dando um pouco essa nossa vida que a gente tem 6 anos já de drag e a gente queria passar um pouco pra esse mundo do podcast. E é isso. Eu espero que vocês gostem também do meu, que chama Santíssima Trindade das Perucas, disponível em todas as plataformas. Olha, já deu o serviço completo. Maravilhoso. Não, minha filha, que eu entrego. Eu preciso pagar meus boletos também. Tô cheia de boletos. Sou uma pessoa pobre não, rica com dificuldades. Mas... é isso, ajuda a madrinha. Inclusive, assim, eu acho que eu já fiz algumas indicações supimpas do Santíssima, assim que começou, eu ouço desde o primeiro. É maravilhoso, eu amo demais ouvir vocês conversando. Inclusive, antes de ligar os microfones aqui, a gente tava conversando em off, né, que como que eu admiro ela, não só ela, mas a Lamona e a Bianca Della Fence, que são as outras amigas dela que fazem o Santíssima Trindade, e como que foi pra mim especial em conhecê-las lá no passado no Spotify for Podcasters, né? É sempre muito difícil esses nomes. Mas fico muito feliz e sempre recomendo. A gente, enquanto homem hétero, principalmente, né? A gente tem que ouvir a vivência das outras pessoas, sabe? Tem que ser... Isso é importantíssimo pra todo mundo, sabe? E apoiem também o Santíssima Trindade, que também tem sua campanha de financiamento lá. E o Pedro Almeida, que é um dos nossos apoiadores que tá ouvindo a gente aqui ao vivo, ele falou que ele também apoia vocês. Então, assim, Pedro, você pode me achar lá no grupo Telegram delas, tá bom? A gente pode trocar figurinha lá também. Tudo, amei, gente, apoia mesmo, que isso ajuda, cada cartão ali vencido, então
ajuda a apoiar o podcast que você gosta, que você escuta ali toda semana e que tá entregando conteúdo pra vocês. Boa. Deixa eu falar uma coisa. Assim, é claro que eu conheci vocês através do podcast. Na verdade, eu acho que foi da participação que vocês fizeram no Wanda, que eu já ouço há muitos anos. Então aí eu falei, ih, rapaz, olha só. Aí foi de lá que eu comecei a ouvir vocês. Mas depois que eu comecei a seguir vocês todas no Instagram, eu percebi que eu conhecia você, especificamente você, Duda, de muito tempo. Eu conhecia você de uma época em que... Vou ter que a gente já começa na lama. Existe uma foto. Existe uma foto icônica que talvez vocês já tenham visto, tá bom? E vocês nunca se pararam pra pensar. Mas eu, como um grande fã de Pokémon, essa foto me impactou demais e me marcou na minha vida. Que é a foto de duas drags vestidas de Equipe Rocket, sentadas, assim, acabadas no metrô. E do lado, coladinha assim delas, duas freiras. Uma, inclusive, muito decepcionada, com a mão na cara, sabe? Eu não sei se vocês já viram isso. Mas, assim... É a Mona Lisa brasileira. É uma obra de arte já do Brasil, é patrimônio. Assim, eu acho maravilhoso. É muito incrível, cara. Então, pra quem não viu, é só jogar no Google. Equipe Rocket Drag Queen Freira. É a primeira coisa que aparece. Vai aparecer. Meu Deus, que ótimo. Ela é conhecida pela Equipe Rocket. Agora. Poderia ser pior, poderia ser pela Mini, né? Então, assim, vamos deixar quieto. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô amando estar participando desse podcast. É isso, gente. Tem uma foto minha aí de Equipe Rocket voltando de um dia, assim, do Ano Novo, se eu não me engano, que eu fui tocar. Nossa, deu tudo errado nesse dia. Eu passei o Ano Novo dentro do trem, na linha Rubi, estação Pirituba. Foi, assim, uma delícia. Aí, esse dia, depois que eu passei o Ano Novo dentro do trem, eu falei, eu vou beber. Aí, esse dia, voltei assim pra casa. Bem basiquinha, bem basiquinha. Bem coisinha pouca. Muito bom. Agora, deixa eu perguntar então pra vocês, assim, a gente tá... eu queria muito falar sobre como foi a sua vivência enquanto criança LGBT, ou como que foi esse processo pra você. Eu queria também que o Bruno falasse, apesar do Bruno já lá atrás, ter gravado com a gente um episódio falando sobre a vida dele, eu queria muito ouvir de vocês como é que foi essa questão da infância, quando que vocês começaram a perceber que enfim, que talvez vocês fossem gays, né? E como é que isso aconteceu? Conta pra mim primeiro esse processo pra gente ir conversando. Bom, gente, quando criança, né, quando a criança viada nasce, quando ela não nasce, ela estreia no mundo. Meus pais perceberam desde criança que eu não vim pro mundo pra pouca coisa, eu vim pra fechar. E acho que ela sempre catou que eu tinha alguns jeitos e outros gostos, assim, que não porque eu tenho esses jeitos e gostos que todos têm desse mesmo tipo, mas eu tinha jeito pra coisas muito, assim, universo feminino, sabe? E sempre quis, eu sempre gostei do masculino, mas pra mim nunca existiu a barreira do feminino, sabe? E aí meio que parecia que eles não estavam prontos pra isso. Mas eles sempre perceberam, porque sempre também houve essa dosagem da minha feminilidade, sabe? Não que o feminino tá ligado com a homossexualidade, mas pra mim eu experimentei desse jeito. E eles sempre perceberam que eu não tinha gostos, assim, pra meninas em questões amorosas, desde criança. E, enfim, pra mim, em específico, não foi muito fácil. Eu tive pais evangélicos muito, muito, tipo, fervorosos, assim, da igreja. E quando eles foram percebendo tudo isso, eles tentaram podar o máximo possível, né? Até o momento que eles viram que essa realmente é a minha vida, a minha escolha. Não só a minha escolha, é o que eu nasci, né? E que eles tinham que estar mais aliado do meu lado, né? Se o medo deles era do mundo, eles tinham que estar mais do meu lado para me ajudar a proteger e tudo mais. Esse é um negócio que você falou que eu acho que é interessante a gente trazer, porque volta e meia, algumas pessoas vêm me perguntar assim no DM ou me mandam um e-mail perguntando assim, olha, eu não sei, eu tenho um filho de 3 anos aqui, ele gosta de usar saia e às vezes ele gosta da minha maquiagem, ele gosta de vestir de Frozen e não sei o quê. Será que ele é gay? Será que o que é?
o que que não é. E aí, a minha primeira fala para as pessoas é sempre do tipo, cara, olha só, é uma criança, sabe? Deixa essa criança ser livre para ser ela quem ela quiser. Não se preocupa com isso, sabe? Você não tem que se preocupar. A gente não deveria se preocupar. A gente deveria se preocupar em dar amor, dar segurança, dar afeto para as crianças, sabe? E eu vejo que a maior parte dessas pessoas sempre me retornam com isso. Mas eu tenho medo do mundo, eu tenho medo da reação das pessoas. E sabe, às vezes eu me pego pensando que talvez esse medo, na verdade, ele seja só um disfarce por uma própria homofobia que a pessoa tem. E aí ela meio que, sabe, ela transfere isso pro mundo porque ela sabe que o que ela pensa sobre pessoas LGBT é o que o mundo vai pensar e, portanto, ela não gostaria de viver aquilo, né? É meio que aquela coisa do filho idealizado que a pessoa tem por causa dos estereótipos de gênero que a gente tem também. E aí a pessoa entra nesse loop maluco, né? Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Não, na verdade eu sempre penso isso, né? Uma vez eu estava ouvindo uma de nossas divas supremas também, que é a Pablo, falando isso, né? Assim, do apoio que ela teve sempre da mãe. E aí eu sempre lembro do dia que eu contei pra minha mãe, que era gay, a gente teve uma distância, né? Não conviveu junto, então quando eu a reencontrei, eu contei. Eu lembro que ela veio com isso, assim, mas filho, o que as pessoas vão pensar? E eu falei, o que a senhora pensa? Porque é isso que importa, porque assim, eu já apanhei, por exemplo, eu tinha apanhado, né, várias vezes, né, do meu pai na escola, assim, várias pessoas estavam tentando, na verdade, todos os apelidos, né, toda a homofobia, todo o bullying, todas as violências físicas, verbais e psicológicas eram formas de tentar castrar isso e tentar me curar. E aí, assim, quando a gente em casa, porque é muito fácil falar o mundo pensa desse jeito, mas assim, e o que você pensa, né? Porque assim, o mundo vai ser muito violento e você também vai ser? Porque se o mundo vai ser, mas na nossa casa, né, as crianças, né, e adolescentes LGBTs tiverem essa acolhida, o mundo vai ser muito mais fácil, porque você levar uma porrada ou uma não aceitação no mundo, no mercado de trabalho, porque você é LGBT, é duro, mas essa não aceitação em casa, ela pode ser mais dura ainda, ou essa acolhida em casa pode ser a acolhida fundamental que vai te fazer forte para aguentar isso lá fora. E foi isso que eu não tive na minha casa, né? Assim, muito cedo eu me dei conta também, igual a Duda, que assim, tinha alguma coisa diferente. Eu sempre brinco que assim, o comercial de Presto Barba despertava coisas diferentes. Era muito interessante. Meu Deus, meu pai amado. Mas não é, gente. Assim, eu tava passando aquele comercial de Presto Barba e eu falava, gente, esse comercial é muito legal, porque aquele cara tava sem camisa e se barbeava. Eu falava, esse comercial é muito legal, mas ao mesmo tempo eu sabia que não podia achar aquilo legal. Porque é óbvio que a heteronormatividade, ela faz isso com a gente muito rápido, né? Então, quando Duda fala das coisas do feminino, eu lembro de uma vez, vou desenterrar isso do fundo do baú, gente, tava passando... Tinha a Barbie Sereia. A Barbie lançou uma coleção que era a Barbie Sereia, que imitava a Ariel. E aí eu entrei no box da minha casa, peguei um saco plástico, enfiei no ralo para tampar o ralo, encheu um pouquinho de água e eu fiquei dentro do box brincando de Barbie Sereia com uma toalha vermelha. Tá vendo minha peruca vermelha? Sempre existiu. E, aí e a mãe agora vai descobrir, porque aquele mês ela pagou R$300 de conta de água. Querida, a gente morava no segundo andar e vazou água no primeiro. Meu de tanto que eu fiz a Barbie Sereia no banheiro. Mas assim, era isso, né? Acho que a nossa possibilidade de existir fica restrita a espaços muito pequenos, né? E confinados. E aí, como você limita a existência de uma criança? Como você limita o desenvolvimento de uma criança? Né? Como talvez eu fosse uma pessoa muito mais ligada às artes e muito mais feliz se eu tivesse tido uma infância livre. E aí, Thiago, eu concordo com você plenamente, né? Assim, por exemplo, aqui em casa somos 2 papais, né? Eu me monto também, Duda. Depois eu te mando uma foto da minha dona Clotilde, por enquanto é só uma que eu tô fazendo. Mas assim, passada, já tem até nome de mãe, dona Clotilde. Dona Clotilde, é uma vizinha fofoqueira. E aí, quando eu me montei uma vez e gravei, tipo, uns 10 vídeos com ela pro meu Instagram, né? E aí, assim, eu não estava aqui, então meu filho nunca me viu de peruca, nunca me viu montado nem nada. Mas, no dia a dia, a gente não tem nada muito desse tipo aqui. Então, o que ele vai reproduzir? Ele vai reproduzir tudo que a gente faz. Então, se uma criança tá em casa e vê a mãe se maquiando, vê a mãe usando saia, vestido, aquilo pra ele é uma roupa como outra qualquer. É a gente que faz essas definições do que é feminino, do que é masculino. A velha história aí do que é do rosa e azul, né? Que
até o século XVIII ou XIX, se eu não me engano, o azul era das mulheres, né? O manto de Nossa Senhora, nessa concepção cristã católica, Nossa Senhora é o manto dela é azul. A cor dos reis, da realeza, era o vermelho dourado, né? Então, assim, isso mudou. Né? Então, assim, como é que a gente constrói esses papéis e o que é as performances de homem e mulher na sociedade? E é por isso que eu acho a drag tão incrível, né? Isso é um negócio legal, porque a gente também assistia... Pô, deu uma parada hoje em dia, porque eu acho que me deu um bode também de RuPaul. Mas a gente assistia muito RuPaul, eu e a Anne, né? E sabe quando às vezes você ficava você estava acompanhando ali no dia a dia, né? Saiu o negócio, você já tá vendo. Saiu no Fusco News, você já baixa o negócio, opa, hoje é dia. Aí a gente teve um dia que a gente tava tão querendo ver, acho que era ia ser uma final, não lembro direito o que era, que a gente falou assim, cara, vamos ver aqui com os meninos mesmo, não quero nem saber, vamos ver aqui, porque ó, não tem nada demais, sabe? Tipo, é legal que eles vejam. E aí eu me lembrei que não é... Assim, a arte drag é linda pra eles verem, sim, é uma coisa maravilhosa, mas, assim, o programa da RuPaul, ele é um programa que ele é ligeiramente adulto, né? Porque rola aquela objetificação ali, rola uns close ali nos pintos dos caras, os caras de sunga, e os negócios ali, eu fico assim, rapaz, olha só, isso talvez não seja realmente tão pra criança, mas enfim, isso passou batido pra eles e eles ficaram muito assim, caramba, olha só, esse moço aqui, ele faz isso, olha, esse moço consegue se maquiar todo e bota ele, olha como é que ele virou outra pessoa. Parece um palhaço. Não, eles ficaram maravilhados, assim, era incrível, foi muito bonito ver, assim. E aí, dali pra frente, a gente começou a mostrar cada vez mais, já mostrei foto sua, não mostrei, obviamente, a da equipe Rocket, porque ia assustar. Mas já mostrei de você, da Aretusa, inclusive porque a Aretusa tem filho, então foi legal mostrar, olha, tá vendo aqui, ó, a Aretusa também é papai e tem um filho, também faz isso, porque tá tudo bem, então é legal a gente naturalizar isso com as nossas crianças, né? Isso aparece também lá no meu Instagram, as pessoas vêm perguntar isso, assim. As pessoas perguntam muito quando que eu me dei conta que era gay e perguntam muito sobre a questão dos filhos. Eu acho que meu filho tá, né, assim, apresentando alguns comportamentos e aí vem quase que pedindo, outro dia uma seguidora falou, se eu mandar um vídeo pra você, você consegue identificar? E eu falei, gente, mas também assim, que necessidade é essa, gente, de identificar isso? Porque assim, você pode ter certeza que se você conseguir construir um lar onde essa criança se sinta acolhida, onde esse adolescente se sinta acolhido, ele vai se abrir a você. Eu dei aula há muito tempo, né, em escola, e muitos alunos e alunas minhas, às vezes, se assumiam para mim como bissexuais ou como lésbicas, como gays, e falavam isso, eu não tenho coragem de contar para minha família, porque eu sei que vai ser muito difícil a aceitação em casa. Então, acho que o mais importante é isso, né? É você, na verdade, se preocupar se dentro da sua casa você consegue construir um ambiente agradável e familiar, né, saudável, que seu filho te enxergue como uma referência de que ele pode confiar, de que ele vai contar qualquer coisa da vida dele, inclusive a orientação sexual dele, caso ela seja, né, uma orientação homoafetiva, qualquer uma que seja. Mas é muito difícil, né? Eu não sei como é que foi pra Duda, ela tá dizendo que os pais sempre se deram conta. Eu também acho que os pais sempre se dão conta e aí entram nesse estágio de negação, de violência, né? Muitas vezes. E é muito difícil mesmo. Aqui em casa a gente também tenta naturalizar o máximo possível. A questão dele ter dois pais não é nenhuma surpresa, né? Pra ele, claro. E as drags também a gente sempre mostra pra ele. Pra ele aquilo é muito tranquilo. Minha sobrinha teve, né, um pouco antes da quarentena terminar, a gente tava mostrando também umas drags pra ela e ela, assim, em nenhum momento passou pela cabeça dela perguntar se aquilo era mulher ou homem, porque ela entendeu que aquilo era uma mulher, né? Assim, ela tratou no feminino todas as drags que a gente tava mostrando pra ela, porque na criança não tem esse cara. Assim, é muito simples, né? O que se mostra é o que se vê e é o que se legitima, né? E aí as pessoas ficam, eu chamo de A, chamo de O. Sim, primeiro você vai chamar a pessoa pelo nome. Ela apresenta o nome no feminino, você vai dar o nome no feminino. Depois disso, você vai entender, né, como é que funciona essa relação. Duda, você passa por isso? Essa questão do questionamento quando você tá montada, quando você não tá montada, as pessoas te chamam no masculino, te chamam no feminino, isso te incomoda? Como é que funciona pra você? Olha, isso é uma coisa que é até complicado pra responder,
porque é uma coisa que eu me incomodo zero. Então, pra mim, pelo menos, eu não me incomodo se me chamar no masculino ou feminino quando eu estou montada. Assim, eu prefiro quando eu estou montada me chamar no feminino, sabe? Porque ali você está vendo a Duda, sabe? E ali sei lá, não existe meio que motivo pra chamar o masculino, né? Pois mas se a pessoa quiser me chamar, não vou achar tão problemático, mas porque eu sou um homem gay que faz drag, né? Mas existem outras pessoas, né? Existem mulheres que fazem drag, existem mulheres trans que fazem drag. E então, sei lá, acho que é o melhor sempre pra qualquer pessoa da vida, sendo cis ou não, gay ou não, é perguntar como ela quer ser chamada, qual é o nome dessa pessoa. Aí, a partir disso, você vai saber qual pronome usar, né? Eu acho que, assim, na dúvida, pergunta, porque, assim, perguntar não vai ofender. Até porque não tem nada numa drag que faça você querer chamá-la de masculino, né, gente? Porque se tem uma máxima na drag, é essa performance, né? Total, e até quebrar isso também, porque tem também drag king, né? Que é uma personificação de homem. Então, até no drag a gente não tá preso só no feminino, sabe? Existem outros tipos também. Então, o legal é perguntar sempre qual é o nome dessa pessoa. Pois é importante. Eu imagino, tipo, analogia com o médico. Se o médico tá de roupa de médico, né, jaleco branco, normalmente chama de doutor. Quando ele tá a paisana, chama o quê? Se chama de fulano, de seu coisa, de babaca às vezes. Se chama de vários outros nomes, mas não de doutor. Porque, afinal de contas, pô, ele não tá vestido de doutor. Pra mim isso é um pouco diferente, porque assim, eu meio que me recuso a chamar médico doutor, sabe? Tipo assim, a não ser que eu tenha certeza que ele fez um doutorado, eu não tenho que chamar ele de doutor, não. Vou chamar ele de médico, pelo nome. Não vou ficar dando biscoito pra médico, não, entendeu? Faz até sentido. Mas médico não importa, não. O que me importa mais é advogado. Advogado me irrita um pouquinho mais. Doutor sem doutorado, me dá ajuda. Não vai dar muito certo também, né? Enfim. Pois é, agora, o Pedro tinha falado aqui há um tempo atrás no chat, que eu acho que vale a pena pra gente resgatar essa questão também de como que é a criança LGBT e como que isso acontece, né? Na verdade, no caso, ele nem foi quando é criança, mas ele escreveu assim, quando o meu pai ficou sabendo, ele falou que não era pra eu voltar mais em casa. Detalhe, eu já estava com 24 anos, independente financeiramente, e não morava mais com eles. Ele voltou 2 minutos depois, chorando e pedindo desculpa, mas é uma coisa que eu nunca vou esquecer de ter ouvido da boca dele. Eu imagino sim, Pedro, como é que isso marca, né? Total, isso eu recebo muito e-mail no podcast, a gente tem um espaço para os ouvintes mandarem e-mail e contarem algum problema da vida, uma coisa que quer que a gente comenta, tente ajudar. E aí, o que a gente mais recebe, tipo, sei lá, coisa de 70% são e-mails de pessoas falando que querem se assumir dentro de casa e estão com medo de não ter o apoio dos pais e, sei lá, ter que sair. A gente sempre fala, o legal inicialmente é você ser independente financeiramente, porque se algo acontecer, e pode acontecer, eles podem ter uma reação negativa, você conseguir sair de casa e viver sua vida, sabe? Mas o mais legal é ter esse apoio dos pais, né? Com certeza. Quando meu pai se deu conta e descobriu, ele também falou a mesma frase que ele falou aí pro Pedro. Não volta mais, a diferença é que eu morava lá, né? Aí eu só voltei você depois. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 para 18. Tá. E aí eu só voltei umas 2, 3 semanas depois pra buscar as poucas coisas que sobraram minhas dentro de sacos de lixo na rua. Foi bizarro. Caramba, eu foi lembro nesse disso, nível, assim, foi muito bizarro. Foi tenso. Esse é um bom momento pra exemplificar o privilégio do homem branco, hétero, cis, tudo mais, que não vai passar por uma situação dessa e nem vai ter que se virar com 18 anos, tipo, você não tem o que comer. E aquela máxima, né? Quando que você, Vitor, ou quando que eu me descobri hétero? Nunca, né? Porque o mundo é feito pra pessoas como a gente. E eu acho muito, assim, muito revoltante. Eu fico muito, vocês usam, vocês lá no Santíssima Trindade, vocês usam esse, como é que eu vou falar, esse conselho de uma forma bastante recorrente, que eu sei que eu acompanho, então vocês estão sempre falando isso, olha, vê se você pode, vê se você consegue se sustentar antes de fazer isso e tal. E eu sempre fico, sabe, pra morrer, porque eu falo assim, caramba, cara, que merda deve ser, você tem que fingir quem você não é, quem você é, ou se guardar, se esconder, até que você consiga se sustentar, porque esse é um medo real que existe. E é por isso que, tipo, um episódio como esse, você que tá ouvindo a gente, que você que, inclusive, que é hétero, que é pai, você entenda a importância que é essa conversa. Porque não pode ser assim, uma criança, um jovem, independente da idade. A pessoa não pode se pautar em esconder quem ela é, porque ela não sabe o que vai ser da vida dela, se ela revelar quem ela é pros seus pais. Tipo, sabe, o que a gente faz aqui há 4 anos, falando sobre paternidade, sobre filhos, cara, vocês precisam entender que o primeiro lugar de segurança, talvez assim, que o mundo todo seja um lugar muito ruim,
e inóspito para crianças LGBT, mas assim, a casa ela deveria ser o único, pelo menos, né, o que pelo menos seja o único lugar seguro, o único lugar em que o afeto ele não vai ser negociável, sabe? Que a criança vai se sentir aceita e amada por quem ela é. Então assim, eu sempre fico muito revoltado quando eu ouço essas coisas, mas infelizmente eu sei que é a realidade, né? A gente não pode, enfim, esperar uma utopia acontecer, mas eu acho que a gente tem um papel ativo para mudar isso. E foi justamente quando eu comecei a perceber esse tipo de movimentação que eu falei, caramba, não, a gente tem muito que pensar sobre essas questões. Porque, né, a gente que é hétero, tudo bem, eu só preciso respeitar, não tenho que ficar ouvindo ninguém, não tenho que ler sobre nada, não tenho que me informar sobre nada, é só eu. Não, cara, porque, sabe, você vive numa sociedade. E mais ainda, talvez você tenha um filho que seja LGBT. E como é que vai ser isso quando isso acontecer, né? Eu lembro que me marcou muito, assim, me machucou também, quando eu vi aquele documentário, como é que é o nome, meu Deus? Bichas, do documentário. Tu já deve ter visto, né, Duda? Do Marlon, do amigo meu. Então, sabe, que documentário forte, sabe? E você fala assim, puta, foi ali que essa ficha pra mim caiu. Caramba, meu Deus do céu, que responsabilidade a gente tem. E eu nunca tinha parado pra me dar conta disso. E desmistificar isso também, né, Thiago? Porque, por exemplo, Duda diz que veio de um lar onde tem pais... porque tem muita gente que pode estar ouvindo a gente, espero que não, porque eu acho que os ouvintes do Tricô não são essas pessoas, mas, né, vamos pensar. Tem gente que vai falar, não, mas aqui em casa com certeza não vai ser. Ainda, né, cunhado naquela ideia de que um lar heterossexual não vai criar filhos assim, porque não tem referência. Aqui em casa meus filhos são blindados disso. Duda saiu de um lar, né, evangélico, muito tradicional, conservador. Eu saí de um lar, né, heterossexual, completamente conservador, muito machista, e eu sempre digo isso, assim, o primeiro beijo gay que eu vi foi o beijo gay que eu dei em alguém. Tipo, assim, não tinha assim, nenhuma referência, não tinha assim, nenhum... Ao contrário, as referências eram todas negativas. O fulano que morreu de AIDS. O fulano que apoiou na rua porque era gay. Então, assim, as referências eram todas muito ruins, muito fortemente negativas. Né? Meu lar era um lar muito, né, machista. E é isso, a gente nasce desse jeito. Então, a importância que esses pais, essas mães percebam de que, na verdade, eles precisam ser essas pessoas que vão acolher os seus filhos, independente de quem eles são, porque vem um pouco de, obviamente, dessa construção, né, heteronormativa, patriarcal da nossa sociedade, mas está dentro daquela coisa da expectativa. Nasce um filho, nasce uma expectativa. Então, o bebê é menino, ele vai ser o pegador, o bebê é menina, agora eu virei fornecedor. Aquela frase que a gente sabe que é podre total. Mas, assim, essa ideia de que, assim, minha mãe falou isso pra mim. Mas, Bruno, eu não vou ter netos. Você não vai poder se casar. Então, assim, quando eu contei pra ela, eu já tava com o Vitor, a gente já tava junto há muito tempo, e ela falou, mas como é que vai ser? Porque você não vai se casar, você não vai ter filhos? Então, assim, a expectativa dela era toda numa ideia de, assim, ela não ia ser vó. Como se a minha função fosse essa também, né? Tipo, com todo respeito, querida mamãe, mas assim, a minha função não, como filho não era torná-la avó. Então tem toda uma ideia de expectativa. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela sempre diz isso, né? Assim, quando as mães que procuram processo de terapia, elas, e pais também, né? Mas acabam sendo mais as mães, elas falam de um processo de luto. Quando um filho se assume gay ou uma filha se assume lésbica, essas mães, e eu não tô nem falando das pessoas trans, né? Elas sofrem um processo de luto. Toda uma expectativa, um sonho de performance social desse filho morre. E aí são algumas poucas famílias que conseguem aceitar, tá bom, então agora o meu filho é gay, então ele vai ter um marido, um namorado, então, assim, como é que você constrói isso? Na verdade, o que a gente tem que fazer é não construir expectativa, né? O Dante, o Gael, o Sol, a Eva não merecem viver com esse peso de expectativas absurdas em cima deles, né? Eles são crianças, eles têm que ser livres e felizes. Total, e essa pessoa, ela só tem referências negativas na vida dela, não cria essas referências negativas, que isso até é violento pro seu próprio filho, sabe? Se seu filho for uma criança LGBT e ele só tem essas referências negativas, ele vai achar que ele tá errado, e foi o que eu achei, o que vários acham, que eles sabem que eles estão fazendo ali não é positivo o pai deles, porque os pais deles só mostraram aquilo de uma forma tão negativa, tão pesada, tão cruel, que a criança vai se sentir culpada, vai se sentir mal e vai estar com a cabeça toda violentada, sabe, sobre isso. Então torne isso muito mais fácil também para essa criança.
E Duda, eu não sei como é que foi pra você, né? Mas eu lembro que, por exemplo, eu muito cedo, e aí eu sempre respondo isso quando as pessoas me perguntam, quando é que você se deu conta? Eu sempre devolvo a pergunta, eu falo, quando é que você se deu conta que era hétero? E não é só no sentido assim, de se assumir, não, é tipo no sentido mesmo geral, assim, quando é que você se deu conta que dentro de você existia uma afetividade? Quando é que você começou a olhar pra, quando é homem, né? Quando é que você começou a olhar pras meninas da sua turma e começou a achar elas interessantes e saiu daquela fase do clube do bolinha, do clube da Luluzinha e começou a achar as pessoas interessantes, né, do sexo oposto? Foi aí que eu me dei conta. A diferença é que isso dentro do meio heterossexual é até, assim, ridiculamente estimulado, né? Em creche, em escolinha, é muito comum aquela coisa absurda de fulano é amiguinho da fulana, eles são namoradinhos, o que é absurdo, a gente sabe disso. Mas assim, quando é uma criança LGBT, eu lembro de muito cedo na escola me dar conta, e assim, e ninguém precisou me dizer que era errado, eu absorvi que aquilo era errado, tanto que eu não contava pra ninguém, né? Eu não falava pra ninguém que eu achava aquele meu amiguinho bonito. Eu sabia que aquilo era errado, porque a sociedade me dizia que era errado. Depois eu me dei conta que não era, que aquilo era parte de mim. Mas imagina o que é você crescer uma criança e um adolescente que não... Eu sempre falo isso para meus alunos, eu sempre dizia, né? Então eu não sei como é que foi pra Duda, mas pra mim foi uma experiência muito difícil essa parte, assim, da pré-adolescência e adolescência, e como eu trabalho muito com os adolescentes, eu percebo, assim, como que essa fase da vida ela é gostosa, ela é intensa, ela é incrível, e eu, na minha fase de pré-adolescência e adolescência, eu não tive nenhum amigo de verdade, porque eu não podia ser eu mesmo com ninguém, eu não vivia num modo de curtição de vida, porque eu vivia no modo de, assim, de alerta de sobrevivência. Eu não posso me movimentar muito, eu não posso falar muito, então eu era uma criança muda em sala de aula, porque se eu falasse, a minha voz, ela tinha um tom mais afeminado, então isso vai ser zoado. Então eu não apresentava trabalho, eu perdia notas de apresentação de trabalho, eu não gesticulava, porque se eu gesticulasse, eu era zoado, porque eu era o boiolinho, o bichinha. Então assim, a gente vai sendo podado. Completamente podado, né, da nossa vivência mesmo social. Eu não ia às festas, ou porque eu não era convidado, ou porque eu não tinha coragem de ir. Então eu vivia num modo de alerta de medo. Se alguém descobrir, eu vou sofrer muita violência, meu pai me mata, assim. E aí eu perdi. Assim, a minha adolescência, pré-adolescência, foi uma fase perdida dessas possibilidades, dessas vivências, que para muitas pessoas é muito feliz, né? É uma fase divertida, uma fase alegre, cheia de amigos, você vai a festas, se diverte. Então, como é que... E se eu tivesse o apoio dentro de casa, cara, o mundo podia ser o violento que fosse, que eu ia ter tido coragem de ser eu mesmo. Então, por isso que é tão importante para as famílias se darem conta de que elas precisam ser esse lugar de acolhida. Porque o mundo vai ser difícil? Vai. O mundo né, assim, tem homofobia, tem transfobia, o mundo é preconceituoso, tem muita gente que é. Mas dentro da sua casa, se você tiver esse apoio, você não vai ter o medo de na rua te chamarem de viado, mas você chegar em casa e seu pai descobrir e você ser, né, mais uma vez violentado por causa disso. Acho que é muito urgente mesmo essa discussão. Agora, eu queria ver com vocês, assim, porque, na verdade, em alguns casos, não são todos também, né, que em algum momento os pais, eles, normalmente quando ficam velhos e tal, eles acabam entendendo e acolhendo, e finalmente, depois de anos, décadas, acolhendo o próprio filho, né? Isso chegou a acontecer com vocês, Bruno e Duda? Comigo não aconteceu, eu acho bem ruim, né, porque a pessoa perde toda essa oportunidade de ver uma vida com o filho dela, né? E ainda bem que eu tive o acolhimento dos meus pais, desde quando eu me assumi. Ali quando eu tinha, eu acho que uns 13 anos, foi 13 ou 14 anos, quando eu me assumi pra eles. E eles tiveram, claro, não foi um momento fácil, não. Então, de cara, não foi ai, meu filho é gay, ai, que ótimo, vamos comemorar, fez festa. E aí, deu gay, amei. Não foi assim. Foi muito mais complicado e foi um pouco de tempo para eles aprenderem e eles verem que eles tinham que estar do meu lado mesmo, que eles tinham que construir esse ambiente que fosse acolhedor, que isso ia ser só mais uma questão, ia ser só uma questão da minha vida. O Eduardo é gay, ponto. E vamos viver, a vida vai continuar existindo, ele vai continuar existindo. Mas o nosso preconceito vai continuar existindo? Não, né? Então precisamos abraçar esse filho e foi o que eles fizeram e acho que é uma das coisas que sou mais grata da vida, como eles me acolheram e como isso é uma coisa ótima em casa. E eu falo sempre que eu tive que me assumir 2 vezes. Eu me assumi quando eu falei que eu era um menino gay e depois quando eles me viram montada, que eles tiveram que entender o que aconteceu da vida dele. Que do nada falou que era gay e depois estava ali de peruca loira.
Aí foi todo o processo, foi explicar o que era drag queen, o que eu estava fazendo, que era uma expressão artística. E, enfim, bagunçar a cabeça deles, né? Quanto tempo depois? Você disse que se assumiu com 13, 14 anos. Isso. Quando foi a primeira vez que você se montou? Eu tinha 17. Uau! 17 para 18. É E uma quando que criança muito da precoce. E quando que eles viram Duda pela primeira vez? Quando eles se assustaram, eu acho que eu tinha 19. 19? Gente. 19, 18, uma coisa assim. Porque eu me montava escondida em casa, esperava eles dormir e ia pra festa. E até que um dia que eles acordaram. Aí naqueles acordaram, eu tava saindo de casa. Quem é aí essa foi pessoa, o susto, né? Na cara um do outro. Gente. Eu saí andando, fingindo como se eu não tivesse com nada na cara. No salto 15, de peruca loura. Foi. De peruca loura. Eles ficaram primeiro assustados com a beleza e depois... Engraçado, quando eu me assumi pra minha mãe, ela teve essa sensação de susto. Ela ficou muda. Completamente muda. Ah, não, a minha juro. falou muito, gritou muito. Não, o que ela a ficou sua não muda. deve ter falado, a minha gritou. É. Não, assim, a gente ficou 13 anos sem se ver. Então, quando a gente se reencontrou, eu não dei muito direito pra ela também ter qualquer questão. Ela perguntou um dia, Bruno, então, você não traz nenhuma namorada aqui? Eu sei que a gente tá se reencontrando agora, mas você anda muito com o Vitor, as pessoas podem pensar alguma coisa. Aí eu falei, mas as pessoas podem pensar o que elas quiserem, mas o que a senhora pensa? Aí ela, qual é? Não, assim, que eu não sei, o Vitor também não tem nenhuma namorada, e você não namora? Eu falei, não, mas o fato de eu não ter uma namorada não significa que eu não estou namorando. Aí pensei que ela fosse Mas pegar... significa que é gay. Não pegou. Aí ela falou, mas por quê? E o Vitor tem namorada? Eu falei, não. Ela, então, assim, qual é a orientação sexual do Vitor? Ela perguntou bonitinho. Eu falei, é a mesma que a minha. Ela, e qual é a sua orientação sexual? Eu, a mesma que a dele. Qual é a orientação de vocês? Nós somos gays, a gente namora faz já um tempo. Uma gay mais fina. E assim, saí, deixei ela lá, estatelada na escada do jeito que ela tava. Quando eu voltei de noite, ela tava batendo um bolo. Eu olhei pra casa, tinha tabuleiro de bolo assado na casa inteira. E aí ela veio com todas as perguntas, assim, do mundo. Aí ela falou a madrugada inteira na minha cabeça. Foi bem intenso. Mas o meu pai, né, a minha madrasta, que foram quem me criaram mesmo, esses ainda não teve. Sim, desde que eu saí de casa, eu acho que eu só voltei lá pra jogar na cara dele que eu tinha me formado, porque ele tinha dito que eu, né, não ia ser ninguém na vida. Então eu fiz questão de levar meu convite de formatura. Eu sabia que ele não ia, mas eu fui lá, entreguei pra minha avó, porque ele, né, também... Ela espalhou pra todo mundo. Você é da família. escorpião, né? Soares. Ó, tá vendo? Não, gente, porque eu soube que o povo da rua tava dizendo que eu tinha saído de casa, porque ele não assumiu que me expulsou. Ele disse que eu saí pra ser sustentado por um macho. Quem dera, na época, que eu tivesse metido assim. O Vitor lá trabalhava, cara, mal se sustentava, ainda me ajudava ali a me viver naquele Foi momento. pra rua e pro Serasa, isso sim. Só que aí eu voltei pra mostrar que eu tava lá, tipo, tinha me formado. E acabou, ele não sabe nada da minha vida, assim, ele não foi convidado no meu casamento, ele não sabe que eu tenho um filho. Quer dizer, talvez até saiba hoje, mas não participa de nada, né? Na história do bolo, o Pedro aqui no chat dos ouvintes, dos apoiadores Sopimpas, falou assim, depois você teve que avisar pra ela, mãe, eu falei que eu sou gay, não que eu tava com fome. É isso, gente, e isso. foi assim que nasceu a franquia Fábrica de Bolos Boazira, né? Minha mãe trabalha com isso, na verdade, então foi muito legal tá mesmo, vendo? entendeu? Agora, pra você ver, então, o seu pai, só pra confirmar, ele ainda não é esse lugar de acolhimento e aceitação, né? Não, zero. Na verdade, meu pai assim, ele é aquele... Eu falo isso, né, assim, no nosso podcast, que eu vim como convidado, eu sempre relato isso porque eu não tenho vergonha. Tem muita gente que... Eu conheço amigos meus que são gays, que, por exemplo, eles não fazem esses relatos das violências que sofreram e de como foi, porque é um lugar muito doído de se contar. Mas eu faço outro lugar, assim, eu faço questão de falar, porque eu acho importante, mesmo que isso seja dolorido pra mim às vezes, mesmo que seja mais, assim, fale em lugares, né, meus de emoção, mas eu sempre costumo dizer que, ainda mais hoje como pai, e nesse lugar de ter um pouco referência para outros pais também, eu acho importante deixar, até mesmo lá por aquela questão da defesa da violência, né, do usar a violência física para, entre aspas, achar que tá educando uma criança. Eu sempre digo assim, eu lembro
do grito do meu pai, do medo que eu sentia, né, daquela voz do meu pai, do grito dele, mas não tenho nenhuma memória dele dizer que me amava, não sei se ele disse, e eu lembro do peso da mão dele, de ter me batido, e não lembro do abraço dele. Então, assim, a única coisa que meu pai conseguiu construir, né, nesse vínculo todo foi medo. Foi um total medo, assim. A hora que ele chegava em casa era a pior hora do dia. Porque era uma hora que a gente ia ser corrigido fisicamente, qualquer bobeira que a gente tinha feito só por existir. Então ele hoje ele não existe na minha vida, não existe mesmo, eu não faço ideia de como ele está, não quero saber e não sei como reagirei, eu também não tenho vergonha de dizer isso, porque outro dia eu tava conversando com alguém que falou, mas poxa, imagina se um dia ligar pra você, pedindo perdão, ou dizendo que está num leito de hospital, precisando de um rímel. Porra, as pessoas ficam inventando essa porra, né? Se tá no leito de hospital, morre logo então, porra, aí não é pra ligar pra mim, isso caralho. é romantização. Isso é romantização. E romantização, a gente bota... Não, juro, eu recebo essa pergunta constantemente, essa coisa até desse perdão cristão, né? Bruno, você tem que perdoar, você precisa desculpá-lo. Primeiro que ele nunca pediu desculpa. Pra mim, perdão é uma questão de relação. Ele tem que um dia pedir desculpa pra eu pensar se vou perdoá-lo. Segundo que, eu não sei sinceramente, porque assim... Não vou dizer pra vocês bonitinho, gente, se um dia ele pedir perdão, eu vou perdoar ele, ou eu já perdoei, porque o que importa é o meu coração. E não é que eu guarde rancor nem nada disso não, mas assim, ele não cumpriu o papel mesmo. Que ele deveria ter cumprido, então é uma indiferença, assim. Ele construiu, né, dores e mágoas onde eu sei que deveria ter sido construído afeto, nessa concepção de paternidade que a gente faz, né, de ser pai, o que é ser pai. Mas assim, eu acho que vamos aproveitar a presença da Duda, que ela tem muita experiência em ajudar pessoas com seus dilemas pessoais. E Duda, ajudar, eu não sei. Ou não perdoa? Eu sempre falo termina, mas é pra perdoar o pai. Então termina. Eu não acho que precisa esse momento do perdão, né? Eu acho que tem cada um seguir a vida do outro. Eu não sei, eu não vejo essa coisa do pai, eu te perdoo, sabe? Vamos ver a vida e enfim. Tá ótimo. Até porque isso aí, esse tipo de coisa serve muito mais pra aliviar a pessoa com seus próprios demônios internos, suas próprias culpas, do que qualquer outra coisa. Exatamente. Eu prefiro abraçar o demônio, gente. Eu prefiro abraçar meus demônios interiores. Não precisa exorcizar, não, tá ótimo. Agora, eu queria também falar uma outra coisa que eu acho que faz sentido dentro dessa conversa toda que a gente está tendo. E é o seguinte, o Bruno, por exemplo, quando ele falou lá da adolescência, da pré-adolescência dele, de como que ele mal se expressava na escola ou na vida de uma forma geral para evitar ser agredido, ser violentado. E eu fico pensando assim, nos impactos que isso pode ter, ou que isso tem com certeza, né? Porque eu acredito que tem, assim, na autoestima da pessoa, na autoestima, no como que ela se enxerga, no como que ela se valoriza. E, por outro lado, eu vejo que a Duda, ela tem um trabalho também que é muito bonito, que além de falar sobre tudo isso, de militar, e de se montar, e de mostrar um monte de coisa bacana, ela também tem um trabalho que eu acho fantástico de falar sobre autoestima, de autoaceitação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Duda. Ai, que massa. Bom, esse meu período de aceitação, acho que ele veio muito de uma criança que não se enxergava bonita também, que não se via estimulada a se achar bonita, sabe? E que sempre foi muito reprimida na sociedade, porque, enfim, não estava no corpo que era uma expectativa da sociedade do que ela via de bonito, sabe? De padrão de beleza. Nunca fui uma criança magra. E fui, na verdade, uma criança bem gorda. E, enfim, eu não conseguia ver essa beleza no meu corpo e esperava que as pessoas vissem, né? Sendo que eu tinha que ver essa beleza antes de qualquer outra pessoa no mundo. E acho que também o fator meio ser gay me afastou muito disso, sabe? Quando a gente é gay, as nossas experiências, elas não são no mesmo tempo que pessoas heterossexuais. Eu fui beijar um menino muito depois, sabe? E como essa minha experiência foi muito tardia também, eu não conseguia me ver como uma pessoa bonita também, sabe? Isso me afetou demais, sabe? Eu via todas as pessoas se relacionando e eu não me relacionava. E aí, quando eu tive que me relacionar com homens, foram outras expectativas que eles esperavam, tanto de masculinidade quanto de beleza, sabe? E, enfim,
E eu acho que é muito violento, sabe? Tanto no meio gay, que era essa expectativa, e quanto dos meus pais também, que me privavam disso. Que bom que hoje eu me sinto, acho que 100% assim, meio que satisfeito quando eu olho no espelho, sabe? Consigo ver a pessoa incrível e maravilhosa que eu sou. E tenta ajudar com que outras pessoas também consigam ver isso, né? Porque a gente, às vezes, tá colocando essa barreira só a gente não consegue ver o quanto belo que nós somos, né? Bonito, muito bonito. E te dou parabéns por esse trabalho. E por mais que eu seja hétero, que eu não seja exatamente o seu público-alvo, né? Ou pelo menos a maior parte das pessoas que consomem o seu conteúdo, eu me sinto ajudado por essas coisas também. E como me aceitar e de me olhar também e gostar do que eu vejo. Porque eu também, enfim, essa questão de ser gordo a vida inteira, isso sempre me afetou muito também. Então, para além da sexualidade, isso também é uma coisa que me ajuda. Então, obrigado por isso. Ah, imagina, a gente tá junta. E eu acho, inclusive, que isso é uma outra coisa também que, já que agora é pra rasgar a seda assim, de rasgar a seda de tudo aqui, se você ainda não segue a Duda, você deveria, agora, nesse momento, que é a sua própria drag. Ela é uma transgressão em si só. Ela é uma coisa muito bonita de se ver, porque ela tá gente, também quem tá te pagando, Thiago? Depois eu te mando meu PayPal. Arrasou. Porque é isso, você olha, é muito, digamos assim, entre aspas, não tô fazendo muitas aspas, não parece ser, né, enfim, muitas aspas aqui, tipo, por mais que você, quando você é apresentado, como a maioria de nós fomos apresentados no universo de drag queens, através de RuPaul, né? Tem o seu papel, tem a sua importância, eu nunca vou questionar isso. Mas é muito, digamos assim, entre aspas, fácil você aceitar aquela drag que é magérrima, que quando se maqueia, ela fica... Cara, você não consegue saber se é uma mulher... É uma, sabe, aquela coisa que vira uma transformação, que é uma mulher que é perfeita em todos os aspectos fisiológicos do que é uma mulher de modelo, digamos assim. Não que eu acho que isso seja perfeito. E aí existe um preconceito com todas as outras drags que existem, né? Porque todo mundo só quer saber da drag... Eu esqueci o nome que você fala, mas a drag de mais modelo, feminina, né? Então eu fico sempre assim, poxa, que legal, cara, que você faz isso, que você tá mostrando outra drag e que todas as drags são possíveis, né? Sim, sim. Quando eu comecei, eu só via esse tipo de drag, né? Eu via, na verdade, 2 aqui no Brasil. Eu via o que a gente vê, tipo, da Chaka, que faz, que é uma mais, tipo, animadora de festa, sabe? Aquela coisa muito espalhafatosa. E depois eu via aquela outra referência da drag mega feminina, tipo, extremamente feminina. Muito parecida com uma mulher. E eu não me identificava com nenhum nem outro, sabe? Minha identificação era totalmente diferente delas. Eu tinha outras referências. Eu vim de uma infância muito difícil, quando eu fui abusado sexualmente na minha infância, e meio que eu tenho muito um bloqueio na minha cabeça do que foi minha infância, sabe? Eu tento sempre apagar o que foi isso. Então, quando eu comecei a fazer drag, eu queria dar um outro significado do que foi minha infância, né? Então eu comecei a fazer personagens primeiro de cosplay, de desenhos que eu gostava muito e que estavam meio perdidos na minha cabeça, sabe? E eu queria ressignificar eles, o que eles eram pra mim. E aí eu comecei a fazer alguns personagens que eu gostava muito. Teve um personagem, inclusive, é um Anjo Moon, que é uma personagem que eu, tipo, rezava quando eu era criança pra que nada daquilo tivesse acontecendo, sabe? E aí, quando eu me vesti de Anjo Moon e fiz um cosplay de Anjo Moon enquanto drag, aquilo me emocionou demais, sabe? Porque era uma total ressignificação do que era aquele desenho pra mim na minha infância, sabe? E aí o drag veio muito nessa aliada também pra reconstituir essa minha infância mesmo, que era tão violenta. E ela veio pra me ajudar e me ajudou. Eu tava num período mal, assim, depressivo, total, sem vontade de sair de casa. E aí, quando eu comecei a fazer drag, ela me ajudou a sair de casa, falar com pessoas, ver uma outra beleza, ver uma outra habilidade minha, sabe? Então a drag me salvou total, salvou minha vida e tô vivo hoje por causa disso. Nossa, que lindo. Não sei nem como continuar depois disso. Assim, eu preciso dizer que eu ouvi quando você contou essa história pela primeira vez lá no Santíssimo. Eu me emocionei eu chorei pra caramba ouvindo aquele episódio. E tô aqui emocionado de novo porque, que vontade de te dar um abraço apertado nesse momento, sabe? Então, receba o meu abraço. Eu não sei mais o que comentar. Eu só queria dizer que eu queria muito te dar um abraço agora. Paga um boleto meu, é melhor. Porra! Eu tô aqui emocionado. A bicha vem com capitalismo em cima de mim. Quebrar o gelo, conseguir continuar. Qual o seu signo, Duda? Só pra saber. Quem? Qual o meu seu signo?
Meu signo é escorpião. Ah, tá. Ixi, aí, ó, tá E vendo? sou solteiro. A Duda, Quem gente, perguntou, né? tá bom, né? A Duda tem a mesma data de aniversário sua? Ou ela tem uma outra? É? É uma pergunta. A Duda? É. Não, a Duda... Menino, a Duda foi uma pessoa que eu encontrei assim na rua, passando necessidade. Não sei que dia ela nasceu. Mas olha, é muito lindo o que você falou, assim, como que a drag te ajudou nesse processo de cura, né, de memórias. Então, eu fico pensando, né, em como tem gente que consegue olhar pro movimento drag, né, pra essa montagem toda e ver, e não ver essa beleza, não só do ponto de vista artístico, né, dessa manifestação artística que é a drag, como não consegue ver isso como um processo de colocar pra fora, às vezes, uma pessoa que tá dentro de você, uma manifestação, né, de outras personas que você tem, e esse relato seu de como ela te curou, como essas diferentes performances, diferentes perucas, diferentes personagens que você cria pra você mesma, são, na verdade, processos de cura. Isso foi muito lindo. Mas eu nem coloco tanta culpa assim nas pessoas que elas não sabem, porque elas não sabem mesmo, elas não sabem nada sobre drag. Elas só sabem aquilo em ponto visual, sabe? Então, o podcast me veio muito dessa vontade. Que eu sabia que as pessoas sabiam quem eu era, mas elas não sabiam que eu tinha voz, sabiam o que eu falava, o que eu achava, o que eu pensava. Então eu precisava criar um podcast para que as pessoas não me vissem só enquanto uma imagem de uma pessoa que sabe se maquiar. É uma pessoa que sabe se maquiar, mas tem uma história ali, tem outra coisa além dela que eu posso e tenho que saber. Não que eu tenho, mas que eu posso saber, posso acessar. E é isso que eu tô vendo outras drags criando, entrando em ambientes que as pessoas não esperavam. E tipo a Rita Von Hunt, sabe, que se comunica muito bem, tá em várias plataformas, professora, dá curso. E as pessoas nunca imaginavam que uma drag poderia estar nesse ambiente, que ela tinha o que falar, né? A gente vê drags em todos os ambientes hoje, em teatro, em milhares de coisas. E porque elas têm muito mais, além de só ser um rosto maquiado, gente. Tem toda uma outra questão por trás e habilidades. É muito mais do que maquiagem e peruca, né? A Rita, inclusive, ela veio aqui falar com a gente sobre masculinidade, né? Assim, tipo, explodiu a nossa cabeça de uma forma que a gente não é mais a mesma pessoa depois de que ela passou por aqui. Ela tem esse poder. É incrível isso. Nossa, e sabe, é tão legal ver isso, e acho que o que você fala sobre você ter uma voz que precisa ser ouvida é importante pra gente também, que é hétero, sabe? Porque muitas vezes assim, o Santíssima Trindade é um podcast feito por 3 drags sobre cultura LGBT. Por que eu vou ouvir? É exatamente por isso que você tem que ouvir. Porque você se pergunta disso. E sabe, pra mim uma coisa que é muito especial, porque tem muita gente, pelo menos assim, as pessoas que estão no início ali, tentando entender o que está acontecendo, como é que elas podem se transformar, se construir, lutar contra a LGBTQ-fobia. Mas eu vejo que muitas pessoas acabam pegando também algumas pessoas gays para ser tipo o Wikipedia gay dela, sabe? Tipo, aqui eu quero seguir aqui a Duda porque ela faz uns tutoriais aqui sobre como eu devo me desconstruir. Não deveria ser isso. Então, tipo, pra mim uma coisa que é muito especial no Santíssima Trindade é isso. Porque você tá ouvindo 3 amigas que são gays, que são drags, mas estão falando sobre qualquer coisa da vida. Falam sobre a sexualidade delas, falam sobre a infância, falam sobre a adolescência, falam sobre os problemas que elas já tiveram na vida, sobre os tocos que já levaram. E é importante a gente ouvir sobre a vivência como um todo, e não só com a finalidade de aprender determinada coisa. Se você aprender alguma coisa, você pode ler um livro, sabe? Você não precisa perguntar, assim, ficar enchendo o saco das pessoas. Total. E, bom, eu acho incrível a gente estar criando esse espaço. Incrível, porque é exatamente como o Thiago falou. A gente fala de diversas coisas, a gente tem muito o que falar, talvez muito pra você entender sobre padrões e não padrões, na verdade, de masculinidade. E acho que é uma boa reflexão, e mesmo se você for um homem hétero, tenho certeza que você vai curtir algum episódio, vai dar risada, vai estar já do nada, morrendo já de rir com a gente, eu espero. De vez em quando você vai morrer de chorar também, já fica esse aviso aí. Fica no aviso. E um negócio que eu acho que é muito legal também, porque tem algumas pessoas que... O Bruno, ele entrou recentemente como elenco fixo, mas ao longo desses últimos anos, eu e os meninos, né, o Vitor e o Vitor, eu já esqueci, faz tanto tempo que ele não aparece que eu esqueci do Berto. Mas eu e o Vitor e o Berto, a gente sempre tinha essa coisa de amigo, de ficar implicando um com o outro. Agora também a gente tá se implicando aqui com o Bruno. E as pessoas ficam assim, nossa, eu me incomodo com vocês se implicando um com os outros. Isso é errado. Você não devia ficar fazendo isso. Aí dá vontade de falar assim, vai lá ver o Santíssimo. Eles fazem a mesma coisa. Fica um enchendo o saco da outra o tempo inteiro. Eu adoro. A gente só se move assim.
É uma forma de amar, né, gente? Tá tudo bem. Se tá todo mundo tranquilo e se é consensual, tá tudo ótimo. Total, Nossa, total. Eu sou obrigado a falar que sim, tá? Sim, o quê? Isso Cara? aí. Tu tá calado o teu negócio inteiro aí. Não, foi aqui só pra dar um rolezinho, tô voltando pro mudo. Ah, tá bom. Só pra dizer que você não foi dormir ainda, não, né? Isso aí. Tô escutando tudinho. E tô rindo pra caramba. Importante. Muito bem, gente. Então, depois dessa lavagem aqui de alma, eu espero que vocês tenham curtido aí, aprendido bastante também, tenham se divertido e chorado e feito todas essas coisas que são bacanas da vida humana. A gente vai agora para o nosso bloquinho de indicações supimpas, mas antes eu queria implorar, pelo amor de Deus, você que tá ouvindo a gente aí, cara, segue a gente no Instagram. Eu nunca te pedi nada. Mentira, no início do episódio eu pedi R$15. Agora eu peço para você seguir a gente no Instagram, porque a gente tá, olha só, Duda, a gente tá com quase 10 mil. A gente tá com quase o arrasta pra cima. Isso é tão importante pra gente. Isso é importante. Vocês já passaram disso há um tempo já, mas a gente tá ali garimpando ali, precisando da pessoa, pô, vai lá, ajuda a gente, pô, pra gente não, poder mas aí arrastar. você tem que pedir, eu sempre falo, eu não tô pedindo, eu tô implorando, vai lá agora, vai, segue, não tem que vender tudo aqui, vai, no Apple Podcast, você dá a estrelinha, no Spotify, você tá agora no Spotify, abriu, clica no botão pra compartilhar no seu history, marca o pessoal também do Instagram. É isso aí, vamos interagir, gente. Vamos interagir pra esse podcast continuar. É isso aí, tá vendo? Pronto, se você não quer me seguir, você vai seguir as orientações de Duda. E, inclusive, já aproveita e segue ela também lá, tá legal? Isso aí. Indicações supimpas! Muito bem, então nos nossos bloquinhos de indicações supimpas, a gente hoje vai indicar o quê, dona Duda? Meu Deus, me pegou assim, desprevenida. Tá, tudo bem. Não, tudo bem, eu lido super bem com isso. Eu vou indicar, então, pode ser mais de uma coisa? Vocês indicam aqui filme, música, o que quiser, né? O que você quiser. Arrasou, então eu vou indicar aqui duas coisas. O primeiro é um álbum, que pra mim é o melhor álbum do ano. Estou viciado na Fiona Apple com Fat the Bold Cutters. É um álbum maravilhoso, deixa tocando, vai fazer uma coisa, vai lavar uma louça. É um álbum incrível, gente. E eu sou muito fã da Fiona Apple, muito, muito fã. Além desse álbum, pra você escutar, eu também vou indicar um documentário do Netflix chamado Disclosure. Ele é incrível, fala sobre como pessoas trans são retratadas em Hollywood e como que isso afeta na sociedade, como esse modo agressivo que pessoas trans são colocadas afetam pra essa violência, né? Pra que pessoas trans tenham 35 anos de expectativa de vida, sabe? Então, é um documentário incrível, recomendo muito. Várias atrizes, diretoras trans falando sobre como que é essa visão que a indústria do cinema, de séries, de todo o audiovisual retratam elas e como isso é perigoso e tem que ser mudado. E tá sendo mudado de alguma forma com algumas pessoas já. Perfeito, essa aí tá na minha listinha aqui pra ver, cara. Eu tô muito querendo ver. E você, Bruno? A minha indicação é uma indicação um pouco mais triste, mas muito legal, que é o filme Preces pra Bob. É a história de uma família, na verdade a atriz é a Sigourney Weaver, que faz a mãe, uma família super tradicional, cristã, e o Bob se percebe gay e assume que é gay, e essa família não o aceita, e assim, tenta curá-lo com terapias, com idas à igreja, e eu não vou contar o resto do filme relativamente pra dar spoiler pra vocês, mas eu acho que mostra muito como essa relação... chorei tanto nesse, meu Deus. Não, eu choro todas as vezes que eu assisto. Mas eu acho muito importante para mesmo famílias que não são cristãs perceberem como que elas podem, assim, vou falar um brabo assim, né, assim, matar a alma de alguém mesmo com essa pessoa continuando viva fisicamente. Quando você não aceita, né, e reconhece, valida seu filho ou sua filha. O filme é muito bom, mas é muito triste. Então, mas eu acho importante. Tá aí, uma boa indicação para aquele dia que você quer ficar na bad, né? Vitão, e aí? Eu indico nessa semana o documentário que não cheguei a ver ainda, mas meu irmão viu, foi muito bom. Fazer o quê? Eu não tenho tempo. Eu não acabei de ver negócio que tu não viu? Tá maluco? Não, mas eu vou indicar porque ele me contou a história toda. Eu achei muito legal. O documentário do Walter Mercado, Liga Já. É tudo! Eu assisti. Ele me contou a história toda, não vou contar isso. É bom. É bem legal, cara. Eu quero muito ver. Mesmo já sabendo a história toda.
Oh, pô, esse aí eu tô querendo ver também. Eu não acabei de ver Dark, então não tem como avançar com outras coisas. Ah, Dark não, para com isso. Não, vai pro Dark. Ligue Já, é facinho, é levinho o Ligue Já. É todo. Quem não conhece o Walter Mercado, gente, é o Ligue Já. As pessoas conhecem aqui pelo Ligue Já, né? Mas ele é uma pessoa que foi milionária. E como no documentário mostra quem foi essa pessoa, quem foi esse Walter Mercado. Uma pessoa que ele era assexual e, tipo, não binário, mas óbvio que não colocado desse jeito, né? Hoje em dia se entende como isso, sabe? Mas era uma pessoa que, tipo, não se traía nem por homem, nem por mulher e, tipo, performava o gênero que pessoas achavam que era muito feminino, sabe? Ele não se importava se parecia com homem, com mulher, nem nada do tipo, sabe? Ele não tinha distinção pra roupas, nem nada. E explora um pouco desse lado também dele, né? E por como que ele sumiu da mídia. Documentário incrível. Nossa, quero ver. Já quero ver. Bem bom mesmo. Só fazendo um momento biscoito aqui, gratuito, a Ana Carla Macedo no nosso chat de apoiadores já mandou aqui Duda maravilhosa. Então fica aí esse biscoito pra você. Todo! Olha, eu vou fazer algumas indicações aqui. A primeira, é claro, Santíssima Trindade das perucas. Eu arrasou. Essa dica aí, essa é babado. Essa você assina embaixo. Essa eu assino, beijo, arraso. Cara, sério, é muito bom. É um podcast que você dá risada, mas pra você também se conscientizar, pra você chorar, pra você amar essas três pessoas, sabe? Porque é muito maravilhoso. É vida. Um outro documentário que já que todo mundo tá falando, tá fingindo aqui que é inteligente, então eu vou mandar um documentário aqui também, que eu já falei ao longo do episódio que é o Bichas documentário. É um documentário extremamente necessário. Ele é antigo, assim. Quando eu assisti ele pela primeira vez, ele já era antigo. Então, total. Mas assim, ele tá no YouTube, tá de graça, vai lá, assiste, você vai se emocionar, você vai ver a história de, eu não lembro agora se eram 4 ou 5 bichas 5 afeminadas, né? Assim, afeminadas, e conta como que era a vida delas, o início da vida e como é que foi essa relação também com os pais e aceitação. E tipo, cara, se você não se tocou do seu papel como pai, como mãe ouvindo esse episódio, você com certeza vai se conscientizar depois de ver Bichas documentário. E sabe que Bichas foi gravado na primeira vez que eu fui pra Recife. Primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Eu andei porque eu fui chamado pra tocar numa festa lá em Recife, montada de drag. E aí eles pagaram minha viagem, foi a primeira vez assim que eu andei de avião. E aí eu fui pra casa do menino que tava gravando o Bichas, tava gravando lá no dia. Olha! E aí eu vi direitinho incrível. Eles gravando lá o Bichas. Quase que eu participei também de gravar. Gente, olha isso! Foi a primeira vez que eu andei montada. Uma peruca na cabeça, fui viajar. Você foi montado no avião? Não fui montada. Fui com uma peruca na mão pra levar. Imagina montada, chegando. A peruca tava montada já. Eu falei assim, pô, pra quê? Ia parar o aeroporto. E bom, já que a gente tá falando de documentário, eu preciso fazer um pseudo alto jabá aqui, que caso você não tenha assistido ainda o documentário Dads, as pessoas não estão de saco cheio de me ouvir falar desse documentário, o Pais, lá na Apple TV Plus, assistam, que é um documentário super necessário também. A gente tá na época aí de agosto, Dia dos Pais, assiste lá, que não é só porque eu apareço não, mas é um documentário super importante, cara. Eu acho que a gente tem que ter essas referências e histórias positivas de outros pais que estão juntos, que estão se envolvendo afetivamente, que estão disponíveis para as crianças. E não é só isso também, tem lá o Will Smith, tem celebridades lá, tudo de Hollywood, falando de como é que é ser pai, mas eu acho que é um documentário que é importante, assim. Se você já assistiu, recomenda ele aí pro seu amigo, cara. Acho que vai ajudar muito, cara, a mudar a visão sobre paternidade. Bom, é isso, né? Acho que chega de indicação, as pessoas vão precisar de 3 vidas para poder consumir tudo que a gente ficou aqui. Eu não sei nem como é que vocês conseguem toda semana ter indicação, gente. É impossível isso. Não tem tempo pra conseguir ver ou ler livro pra isso. É cada 15 dias a gente Mas grava. aí faz como você, não assiste e indica. Não é? Exatamente. Uma referência. Taca ali aqui dentro. Foi muito bom, gente. Foi muito rápido. Muito bom. Ih, tá acabando!
Bom, então depois dessa, a gente só pode começar a se despedir desse episódio maluco com o Vitor fazendo essas bizarrices que são típicas do Vitor. Mas assim, a gente precisa agora definir qual que é a hashtag do episódio. Vitor, você que tá no lugar do Berto. Vitor, o caramba! Quem tá no lugar do Berto é o público. O público decide. Ninguém lançou aqui a nossa hashtag, não, cara. Cobra então deles, ué. Ô, pessoal, bota a hashtag aí. Eles pagam pra isso. Ó, aí eu vou lançar aqui o seguinte. Vou pensar aqui. Vamos botar hashtag criança viada é vida. E aí as pessoas já vão entender que criança viada é vida. Que não é nem dá pra dar play nesse episódio. Então, ó, pra finalizar aqui, o Pedro tá falando de novo aqui no chat, falando que tá amando a Duda ainda mais, amou o crossover dos podcasts do meu coração. Calma que, assim, pra ser crossover, de verdade, eu teria que ir lá também, mas eu não tô falando nada. Você sabe que vocês vão. Olha, deixa. Não tô falando nada. Ai, mas eu acho que seria incrível. Eu acho que Porque, seria assim, né? incrível. Seria. Eu acho que eles têm que ir mesmo. Seria, a não, gente será? Nossa, não, seria. Não, eu tô falando que vai ser. Porque uma vez a gente levou um casal, a gente fez um episódio sobre casamento e a gente levou umas mães que tinham uma filha, né? A Laura, que tem uma filha. E aí todo mundo falou como seria incrível se tivesse sobre maternidade LGBT. E aí falaram muito que a gente tem que fazer esse episódio. Eu também acho que tem que fazer esse episódio. E não tem ninguém melhor do que vocês pra estar nesse episódio. Leva o Vitor também, que o Vitor vai falar sobre paternidade LGBT de uma forma maravilhosa. Sim. Eu vou estar lá só pra aplaudir vocês. Arrasou. Não, Ai, gente, vai ser uma honra. Vamos pra lá, honra, sim, hein? pra falar sobre maternidade. Acho que é muito importante. Então, gente querida, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, Coisa de Paz, @Coisa de Paz em tudo que é lugar, não tem erro. Duda, dá seus arrobas aí também pro pessoal que seguir. O meu é @DudaDelo Russo. Deli com 2 L's. Russo com 2 S's e também tem 2 bolas aqui também. Você me acha em todos os lugares: Instagram, Twitter, Facebook como Duda Russo. No Serasa também, jogar Duda Russo tá lá, tá rodando. Pago quando puder. E, enfim, me siga, me acompanhe nas redes e Santíssima Trindade também em todas as plataformas. Maravilhoso. Então, depois disso, se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar um e-mail pra gente lá no tricodepaz@paizinho.com, que se a gente atingir a nossa meta aí de apoio, a gente vai voltar a ler os e-mails. Então, quem sabe o seu e-mail não pode ser lido aí muito em breve. Só depende de você pagar a gente, tá bom? Então, fiquem bem aí, fiquem em casa se vocês puderem. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Beijo, galera. Beijão. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.